Fala, meu Fala, meu povo, tudo bom com povo! vocês? Sim! Gente, bem-vindos ao review de 4 meses de Abel. Pois é. Muitas coisas aconteceram desde o review de 3 meses até hoje. E uma delas foi a nossa ausência de tempo para gravar. Ah, E eu queria começar falando sobre isso porque esse foi um sintoma do 4º mês do Abel. Para quem não sabe, né, para quem tá vendo esse vídeo, eu tenho recebido muitas salteado, né? mensagens. Não, tenho recebido muitas mensagens de mulheres que querem engravidar Hum. e de mulheres que estão grávidas. Então, leiam bastante sobre os saltos de desenvolvimento, mas se quiser pode fazer que nem a gente tá fazendo, tá? Não precisa, tipo, estudar uma faculdade antes de É, parir, não. Vai estudando mês a mês, vai conversando com a pediatra, vai lendo na própria carteirinha deles de desenvolvimento, aquela bonitinha do SUS, né? Carteira de vacinação e tal. Tem várias informações ali super úteis. Por quê? É muita mudança todo mês e muda a nossa estrutura e dinâmica com o bebê, né? Muda tudo em volta. por experiência própria, né? A gente tinha optado por seguir dois caminhos diferentes nós dois. Durante a gestação, para quem acompanhou, né? Só relembrando. A Cris decidiu não ler nada, não acompanhar nada, e eu decidi ler tudo e absorver o máximo de conteúdo possível. Talvez um caminho que a minha ansiedade me Foi onde colocou. você extravasou, né? É onde sempre a mensalidade me coloca, tipo, aprender, É. estudar. E aí eu sinto prazer em Não à toa, na estudar. pandemia, ele começou a fazer faculdade. Exatamente. Foi na pandemia? Foi na pandemia, Foi na foi no início pandemia. da pandemia. Tinha 7 meses de pandemia por aí. Aí, qual é o resultado que isso me trouxe de experiência pessoal, né? É muito conteúdo para se absorver. É muita coisa que quanto mais você absorve, mais ansiedade você gera sobre o assunto maternar e paternar. É interessante você estudar sobre o início da vida da criança, porque existem coisas que você presta atenção e você capta para fazer a conexão. É. E aí você junta a experiência acadêmica com a experiência de vida, e aí você fala: ah, é isso, eu acho. Uhum. É isso aqui que está acontecendo nesse momento. E a Cris me pergunta várias vezes durante os dias, as semanas, assim, tipo, ele está fazendo isso, isso e isso. Você acha que é o quê? E aí eu vou tentar ver o que eu acho que é. É. E na maioria das vezes caminha, mas só assim, 80% das coisas que eu estudei foram para o lixo, assim, tipo, não cabe pro Abel, não foi É pro porque lixo. tem isso também, É que não né? cabe para Tem ele. muita coisa que é o senso comum É, sobre o bebê e não necessariamente o seu bebê vai seguir o senso comum. Ah, mas aí o seu bebê é especial por conta disso? Não, não é. Só é o bebê com a individualidade dele, sabe? Então, nem tudo tá catalogado, né? E é. aí, uma das coisas que desde o início a gente vai lendo passo a passo, desde que o Abel nasceu, é exatamente essa questão dos saltos de desenvolvimento, porque cada mês tem uma regra. É. O bebê, tipo, no primeiro mês ele dorme demais, mas ele não pode dormir demais. Então você tem que tem que ensinar o bebê a ter uma rotina de alimentação. Então, o recém-nascido, ele ainda acha que tá no útero, ele não entendeu ainda que nasceu. E aí ele vai dormindo, dormindo, mas aí ele pode ter hipoglicemia dormindo. Tem várias coisas, né, que você precisa evitar. É. Então, você tem que ir lá de 3 em 3 horas, acordar o nenenzinho para ele mamar, para ele se alimentar. 5 mlzinho de leite só que ele consome ali a cada mamadinha. E aí depois ele volta a dormir, tá tudo bem por mais 3 horas. E aí no segundo mês, quando esse bebê já tá começando a viver, ele tem uma rotina de sono diferente, porque ele tá entendendo quem é ele na vida, né? É. Quando você chega no 4º mês, aí todo mundo fala que tem a tal regressão do sono, né? Queria muito começar sobre isso, assim, porque eu acho que é a parte que mais impacta, né? Teoricamente, os seres humanos, eles foram feitos para ser gerados por um ano. E aí os 3 primeiros meses é chamado de esterogestação. É. Então, fora do corpo, ele ainda se sente sendo gestado. Ele ainda acredita Ele que tá num ainda, útero da vida ali, ele no ainda tá, ele desenvolvimento. ainda tá em desenvolvimento sem entender que ele saiu para algum lugar. Não, sem entender que saiu, sem enxergar direito, sem ter percepção dos ambientes e das pessoas. É, Ele ainda é um bebezinho de útero, E aí, assim, em desenvolvimento. por incrível que pareça, no 4º mês, que é esse mês que a gente está vivendo,
os sentidos... Agora a gente tá vivendo o quinto. a gente viveu o quarto e a gente tá dando relato do quarto. Os sentidos da criança, elas despertam pro mundo. Tipo, agora ele enxerga exatamente que nem a gente. Isso. Agora ele percebe as coisas como a gente. Ele ouve as coisas como a gente. Então ele é gente como a gente agora. E aí ele fica assim, gente, calma, o que tá acontecendo? O próprio meme o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Porque tudo é muito assustador, tudo é muito impactante. Não assustador no sentido negativo, mas de surpreendente, assim, sabe? Do tipo, caraca, vocês são assim! A distância daqui até ali é essa gigante! Aquela luz que eu vi é uma janela! Sabe? Essas coisas assim. Aquele borrão era uma luz. Essa pessoa fazendo... É um cachorro! Essas coisas. Então ele, obviamente, sem os nomes e as percepções exatas das coisas, porém, com percepções exatas das coisas visualmente, né? Sabe o que me lembrou bastante esse momento dele de percepção assim? Lembra daquele Homem-Aranha do Tobey Maguire, quando ele é picado pela aranha? E aí ele acorda... Com os sentidos. Com os super sentidos. É mais ou menos isso. Eu me da noite pro dia ele acorda assim. E é exaustivo, né, pra ele no filme. Com certeza. Porque, tipo, caramba, até ontem o mundo não é esse mundo novo que eu tô percebendo. Ganha uma amplitude, uma intensidade, né? E aí é tudo muito assustador, claro. Então, esse salto do quarto mês, eu considero, assim, do que a gente viveu até agora, um salto divisor de águas. Né? Ele traz essas novas habilidades pro bebê e ele traz também pra gente novas habilidades de paciência, de acolhimento, porque você precisa estar com o neném. É um mês que aqui em casa, e aí falando do meu maternar especificamente, foi o primeiro mês com amamentação exclusiva no peito. Né? Eu fiz o relato de amamentação aqui no canal. Boa. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas até o final do terceiro mês, o Abel tinha fórmula na amamentação dele no dia a dia. E agora não, agora eu consegui ter a exclusividade do peito, ele mama só no peito agora. Então, claro que quando a gente sai de casa, a gente leva mamadeiras de backup, porque existe todo um trauma ainda, né, dentro da nossa cabeça, mas ele mama só no peito. Ele mama só no peito. Paro, eu estaciono e ele mama no peito e tá tudo bem. E vamos lá, galera, mulheres. Mas é importante que a gente aqui também entenda que pra gente foi um novo nascimento. Então não é só o salto de desenvolvimento de 4 meses do Abel, esse vídeo aqui. Ele é o nosso salto de desenvolvimento também, porque a dinâmica mudou bastante pra gente. Né? E aí o Abel, como é esperado de vários bebês, procurou mais o peito, procurou mais o acolhimento, porque é o que eles fazem nesse período. Eles se sentem muito assustados, eles ficam muito intensos e aí eles querem o peito, não necessariamente para mamar, mas para acolhimento mesmo, para ter ali um lugar de encontro em que ele fala do tipo, ok, aqui é casa, sabe? E para mim isso foi muito importante também, porque eu li bastante que esse é um período que muitos nenéns largam a amamentação. Porque ele tem 2 regressões, regressão de sono e regressão de aleitamento, né? Tem muitos bebês que simplesmente abandonam, assim, porque é muita intensidade, tem mães que já estão se preparando para retornar ao trabalho da licença maternidade, tem pais que já não estão mais presentes, pois não tem licença paternidade adequada no Brasil ainda. Estamos todos falando bastante sobre isso, inclusive quero fazer um vídeo sobre isso só, mas como é um período que no senso comum é muito difícil, né? A mãe que já tá nessa ansiedade pré-retorno, o pai que já não tá presente há muito tempo ali no dia a dia, existe uma solitude da maternidade nesse 4º mês, com esses saltos de desenvolvimento do bebê, que acaba fazendo com que a dinâmica entre numa rotina de facilidade. Que é, cara, é isso, ele já não tá mais querendo tanto, ou ele tá muito dependente, mas eu não posso estar presente, então preciso entrar com uma mamadeira, com uma fórmula, e tá tudo bem. De acordo com a OMS, a amamentação mista é amamentação. Isso. Então tá tudo bem você dar a fórmula pro seu bebê nesse período. Mas na nossa dinâmica aqui, por isso que eu quis fazer essa grande introdução de 10 minutos, na nossa dinâmica foi um divisor de águas do que para muita gente pode parecer retroativo,
né? A gente começou com a mamadeira, começou com a fórmula, começou com uma dinâmica toda quebrada na minha cabeça. E esse 4º mês do desenvolvimento dele, que ele precisou mais de mim, do peito, do aleitamento, me ajudou a fidelizar a amamentação exclusiva do peito. Isso. Então a gente, da minha Não, a gente até expectativa, alinhou fala, foi uma ponteiros. decisão totalmente do Abel. Do assim. Abel, é. E é de fato, assim. Houve uma janela, a Cris percebeu a janela, então vai da sua intenção, ela tinha a intenção constante de amamentar exclusivamente com o peito. Sim. Ela percebeu que existia uma receptividade diferenciada do Abel e ela foi com tudo e ele aceitou com tudo. E ele foi quis um muito imprint também. do Abel com o peito. Foi o imprinting, exatamente. Mas vamos lá para os desenvolvimentos esperados para os 4 primeiros meses. Vamos. O bebê começa a interagir mais ativamente com o mundo ao seu redor, demonstrando novas habilidades físicas e de comunicação. Sim, ele grita agora. Ele grita. Ele consegue segurar a cabeça quando está sentado, rolar, levar as mãos na boca. E como leva a mão na boca? Meu Deus do céu, que desespero. Vamos falar da mão da boca? Porque eu sou desesperada. Podem ter outras mães desesperadas. Ah, mas a gente vai chegar essa fase. Vai. Isso aqui é só uma introdução da introdução. É uma introdução, tá. Além de demonstrar mais as suas emoções e tentar imitar sonhos. Ai, gente, sim. É muito engraçado. A visão e a audição também se desenvolvem, permitindo que o bebê reconheça rostos familiares e responda a diferentes sons. Sim. Aí agora vamos aos tópicos. Vamos. Tópico 1. Controle de cabeça. Ele consegue manter a cabeça mais firme, a bater. E é interessante isso, né? Porque eu tava vendo os vídeos do início, assim que ele fez 3 meses, completou 3 meses, iniciou o 4º mês, e aí agora com ele como ele tá agora. É muito diferente. Muito, é outro bebê. A força muscular dele, da coluna, do pescoço, do interesse, abdômen. né? O interesse que faz ele girar a cabeça e olhar para um lugar que tem barulho. Ou então quando o panda tá sentado aqui no sofá, ele tá no meu colo, aí o panda levanta, ele vai virando a cabeça e vai acompanhando assim. Até onde eu for, assim, e até aí, onde o olhar dele se ele quer continuar acompanhando e tá numa posição que não dá, ele força a levantar assim já, pra poder eu colocar ele na posição que ele continue olhando. Sabe? Ele força a barriga pra levantar o corpo, pra erguer e tal. Pra realmente perceber as coisas, né? E é interessante até pros movimentos dele de fazer cocô. Exatamente. Ele força mais a barriga, ele ganha mais força na barriga. E aí é um diferencial, assim, de como existe uma certa dificuldade ali, até no 1º mês e tal. Depois existe um momento de facilidade e um momento de dificuldade, né? Nesse período. E aí a gente percebe que agora, no 4º mês, ele ganha força física para isso. Então é interessante ver como ganha autonomia também, né, desses movimentos. Porque mesmo que ele não consiga, ele sabe que ele tem uma elasticidade de tentativa. Isso é novo também. Esse negócio que eu falei, que ele vai até um certo ponto da cabeça girando, e aí quando ele percebe que não dá para girar mais, ele força o corpo para levantar, para mudar de posição para ele continuar a cabeça. Essa percepção é um desenvolvimento muito bonito de ver. Sim. Que é ele falando assim, cara, eu consigo ir até aqui desse jeito, mas eu tenho condições de levantar e tentar uma expansão desse movimento. É uma conclusão muito legal, assim, que eu acho de ver, porque é ele entendendo que o corpo dele é dele. E que o mundo vai além dele, né? Tipo, já que ele tá percebendo mais as coisas, o que eu posso perceber mais? O que tem aqui que eu não tinha prestado atenção ainda? Então, ele expande as fronteiras dele de atenção mesmo, de querer aprender, observar, saber de onde vem aquele barulho. É bem interessante isso. É bonitinho. Ele começa a rolar, esticar os braços e levar as mãos na boca. Cara, a mão na boca, pelo mão amor na de Deus. boca. Vamos falar da mão na boca, porque assim, eu sou uma pessoa desesperada. Eu sou desesperada. Cris, mas você parece muito tranquila, não sou? Eu sou desesperada. Tranquilo do casal sou eu, gente. Eu sou desesperada com passar mal. Mas assim, não é só com a Bel. Eu sou desesperada com o panda passando mal. Eu sou desesperada comigo passando mal. Com qualquer pessoa. Cachorro passando mal. Toda vez, por exemplo, eu tô comendo aqui, sei lá, uma barra de cereal. E eu dou uma tossida, porque, sei lá, eu respirei um grão de barra de cereal. Eu fico, o que aconteceu? Tá tudo bem? Tá acontecendo? Tá tudo bem? Você tá engasgando? Eu fico meio desesperada com isso. Só um negocinho aqui. Né? Exato. E aí o Abel,
ele está nessa fase da mão na boca. Só que não é tipo roer uma unha, Não é tipo chupar um um dedinho. dedinho. Não. Não, é ele pegar a mão inteira e enfiar na boca dele. E este dedo chegar na garganta ao ponto de ele fazer... É. E é normal. Tá tudo bem. Ele tem que fazer isso. Mas, meu anjinho, minha cabeça não foi preparada Bom, para essa mão toda na boca. Pra quem tá passando por isso, também se assusta, porque é normal se assustar. É normal. Né? Que informações que a gente tem, e a gente pode estar em algum caminho errado, mas as informações que a gente tem... Não, ele só pegou errado o meu peito aqui. É porque ele tá amamentando aqui. Que informações que a gente tem? Agora que ele tá percebendo o mundo, ele começa a perceber que a gente se alimenta de outras formas. Isso. As glândulas de salivares da boca dele começam a se ativar. Então ele começa a babar muito. Ele tá se preparando para a introdução alimentar. A boca, assim como a percepção dele, fica mais sensível, fica mais prazeroso. Então ele coloca as coisas que ele coloca, que leva a boca, de agora até o início da alimentação sólida, né? Então tudo que ele coloca na boca é gostoso. Ele coloca a mão na boca, ele coloca a nossa mão na boca dele, ele coloca o paninho na boca dele, ele coloca qualquer brinquedo na boca dele. Exato. Então tudo que ele tem acesso, ele leva para a boca, porque ele está percebendo como é que funciona o espaço dentro da boca dele. E esse negócio dele enfiar a mão inteira dentro da boca é ele percebendo até onde ele pode enfiar alguma coisa na boca. Por quê? Porque nos 6 meses vai iniciar a introdução alimentar e ele precisa saber qual é a área sensível para caso ele vá se engasgar, tem um sistema de segurança para ele cuspir. Sim. Então, por isso que ele enfia a mão toda na boca e faz... Aqui é o meu limite. Ele precisa entender até onde ele pode ir, sabe? Ele tá aprendendo com ele mesmo. Então, cara, isso é lindo. É lindo, porque isso é natural do ser humano, mas é lindo pra ele enquanto ser humano em desenvolvimento. Pra mãe olhando aquela criança enfiando a mão inteira na boca, fazendo no final, é um tanto quanto desesperador. Mas é um desesperador tranquilo, não é um desesperador do tipo, meu Deus! Não, é um desesperador... É um desesperador que eles falam, não bota o dedo na boca. Aí eu falo, bota sim! Eu fico meio nervosa. Antes ele aprender agora e fazer esses sonzinhos agora do que com comida de verdade. Não, mas o que me pega é a parada de germes e bactérias. Isso é porque eu sou meio germofóbica, bacteriofóbica. Alguém não é? Não tem como não ser hoje em dia. Depois de uma pandemia, a gente aprende. Depois de uma pandemia e vivendo com um neném que pode ficar doido por qualquer coisa... A gente aprende, entendeu? Em algum nível, a gente tem que evoluir a humanidade. Nem que seja percebendo germes e bactérias. E aí, ele tá aqui no meu colo. Aí ele esfrega a mão no sofá. Sim. O sofá é um lugar de estar. A gente sentar num restaurante e ele tacar a mão na mesa, a mão na assim, mesa, pá, na cadeira. prato, e aí daqui a pouco ele tá aqui, ó. Aí limpa a mão dele e aí ele vai botar a mão na boca. Então assim, mas a criança tem que... E é uma ótima parada. Álcool em gel e lenço umedecido. Sempre. É perfeito. Mas assim, eu sei que vai ter gente que vai falar assim, gente, vocês são paranoicos. Em algum momento vocês não vão conseguir fazer isso o tempo todo. Não vamos. E ele precisa botar a mão na boca, porque ele precisa criar o sistema imunológico dele. Sim, pra tudo isso. Sim, pra tudo isso. Mas me deixa ser paranoica dentro do meu espaço de tempo de ser. Entendeu? Em algum momento, gente, ele já colocou a mão na boca sem eu ver. Ele já colocou a mão na boca depois de botar a mão em algum lugar que estava sujo. Ele já tá desenvolvendo o sistema imunológico. Então, assim, me deixa acreditar que eu tenho um pseudo-controle naqueles 5 segundos que eu vi e limpei. Obrigada. São só 4 meses. É isso que você falou no começo do vídeo. A gente está se desenvolvendo também. Também. E eu preciso desse cuidado. E a gente caminhou a gente iniciou uma jornada num caminho de muito medo, de cuidado. E a gente tá se desapegando. Exato. Né? Então esse faz parte do processo. Tá tudo bem. Outra coisa. Quando ele for pro parquinho pegar areia e botar na boca, aí sim você vai ver Cris Siqueira se desesperando. Ali vai ser o desespero real. Uma coisa interessante sobre essa fase é que ele começa a perceber o próprio corpo também. Ai, sim. Então ele percebe a mão, ele Cara, percebe muito os engraçado. pés. Teve um dia que a gente tava aqui, assim, a primeira percepção, assim, que a gente viu, né? A gente tava aqui no sofá, assim, ele tava no colo do panda, aí de repente ele fez assim. E aí ele ficou assim, ó. Muito tempo. Aí ele fazia assim. Ele fez assim, ó. Aí...
isso mexe? Ele tá me olhando agora. E aí ele fez, Ele isso fez com assim, o pé. Aí fiz com o pé, esticou os dedinhos do pé, aí ficava... muito engraçado. A gente postou até nos Ele stories. gritou. Ai, gente, é muito A gente bom. publica várias coisas nos stories lá. A É. gente tá pensando em publicar menos agora, né? Mas a gente publica várias coisas porque, cara, é uma felicidade tão É muito gigantesca genuíno, nossa. muito genuíno. E aí a gente coloca algumas coisas, segue a gente lá no Instagram, tanto no nosso Instagram Crise Panda, quanto os nossos pessoais também, os links estão aqui na descrição. Aí, vamos lá. A aderência. A aderência dele ainda é rudimentar. Ele pega as coisas, mas ele não sabe segurar. E às vezes ele segura demais, e o moleque tem força pra caramba na mão. Ele tem muita força. Ah, não, uma coisa que eu ia falar que eu esqueci, que é específico de menino. Ele tá percebendo mão, pé, não sei o que, não sei o que. E um dia desse eu fui trocar a fralda dele, e aí ele deu um beliscão no pinto. Que a cara dele fez... Eu falei, Bem-vindo. Ele fez um olho assim, tipo, caraca, isso machuca. Eu falei, machuca. É bonitinho ver como ele vai descobrindo. Ele vai, é a percepção dele, tá. Aí tem essa... A forma de agarrar dele, você tem que levar as coisas até a mão dele ainda, né? Ele olha alguma coisa que ele quer, às vezes ele vai até a coisa e pega, às vezes não. Às vezes ele pega mesmo. Ele consegue... Nossa, meu cabelo, aí não precisa ensinar... Ó, duas coisas que não precisa ensinar ele a pegar. É cabelo e fone de ouvido. E o meu peito, né? Que agora ele tá mamando e aí ele acha que é uma sacola de leite, o meu peito. Porque ele está mamando ali bonitinho, de repente ele faz assim, ó. Caraca. Aqui na lateral, assim, ó. Eu vejo estrelas. E a unha dele cresce todo dia. Todo dia. Todo dia. O que é ótimo, está sendo alimentado, está em desenvolvimento. É uma alimentação saudável. Porém, dói. Dói. Machuca. O meu braço às vezes fica todo arranhado. Lá Dói, né, bebê? O rostinho dele, ele arranha o rosto direto. Quando ele, tipo, vou chorar. Que isso, meu nome? Que revolta é essa? Enfim, ele tá aqui cabelo dele, ele puxa o cabelo dele, ele puxa o cabelo da Cris. Chorando, ele puxa o cabelo e fica... Que isso? O drama. Enfim, muito assim. Legal. É mas muito divertido. Normalmente, o objeto, quando ele tá feliz e contente como ele tá agora, observando o mundo, e ele quer pegar alguma coisa, você tem que pegar essa coisa e botar na mão dele, aí ele agarra por um tempo, aí ele larga. Às vezes ele quer segurar, mas aí ele larga, aí ele fica chateado porque ele largou o negócio que ele queria segurar. E ainda é rudimentar. Essa é agarrar. Outro ponto é o tummy time. Gente, tummy time, eu quero fazer um vídeo também sobre o tummy time. Vamos fazer vídeo. Porque eu li essa semana um negócio que me chamou muita atenção, que é a diferença das gerações e por que algumas atividades com os bebês hoje são quase que obrigatórias, assim, né? Tummy time é esse momento que você coloca ele de barriga para baixo, porque isso aqui de pediatria brasileira, como é que é o nome? Associação de Pediatria Brasileira. Associação Brasileira de Pediatria. Isso não deixa as pessoas botarem bebê de bruços para dormir, só que está um tempo de bruços, né? Por isso que é tummy time, é o tempo de barriga. É extremamente necessário para algum desenvolvimento, principalmente motor. Então é indicado que você faça pelo menos 15, 20 minutos no primeiro mês. Não, 5 minutos no primeiro mês, 10... Aí depois vai aumentando aos pouquinhos e no quarto mês ele tem que ficar pelo menos, entre o terceiro e o quarto mês, ele tem que ficar pelo menos meia hora por dia fazendo exercícios com a barriga para baixo. E aí tem exercícios indicados para isso. E aí, esse negócio que eu li, que eu quero fazer um vídeo só sobre isso depois. Isso. Na verdade, tem alguns parênteses esse vídeo, né, que a gente quer fazer também. Mas esse negócio das demandas de fazer o tummy time... de fazer alguns exercícios de alimentação, de respiração, de mão, de barriga, disso, de cabeça, diz muito sobre a mudança de estilo de vida da nossa sociedade, né? Em comparação, se você perguntar, por exemplo, para sua mãe, se você tem mais de 30 anos, se você perguntar para sua mãe se ela fez tummy time com você, é capaz dela nem saber o que é tummy time. Não tem. Se não existe nenhum neto, nenhuma criança recém-chegada na família, é capaz da sua mãe nem saber. As minhas fotos de bebê dormindo, todas são de bruço.
Desde o início, né? Desde o início. Então tem muita novidade, assim, nesse E universo. aí quando eu falo, pergunto pra minha mãe, tipo, mãe, mas você deixava eu dormir de bruços? Ela fala, você não dormia de outra forma. Eu falei, mas tinha risco de morte súbita. Ela vira pra mim e fala, mas você tá vivo. Exato. É isso. Então, e é isso, obrigada, sobrevivência. Não, mas é isso, assim, existe um... Até melhor não assustada aqui. Existe uma diferença muito grande, né? As descobertas foram aumentando na medicina com relação a isso, mas o estilo de vida da sociedade também foi aumentando aumentando não, foi mudando, e isso foi gerando impactos no desenvolvimento natural dos bebês. E foi demandando algumas coisas meio que forjadas, assim, sabe? Do tipo, olha, hoje em dia a sociedade não faz mais tal atividade. Isso. Então a gente precisa inserir isso no dia a dia do bebê, porque ele precisa se desenvolver como um ser humano. Exato. Então é muito interessante esse tópico, a gente pode fazer um vídeo só sobre isso depois. Tem bastante coisa, eu li bastante sobre isso também, e aí a gente faz tummy time com ele desde do início, desde o primeiro segundo que ele estava aqui em casa. A gente botava ele um tempinho de barriguinha, fazia o esforcinho dele, voltava e tal, até ele se enjoar, até chorar, porque o centro de gravidade do... a gente vai falar sobre isso melhor no vídeo. A gente fala no outro vídeo que eu acho que é um parênteses que merece uma atenção. Agora vamos pra... Mas ele tá certinho no tummy time dele. Tá certinho, tá rolando já. Ele já tá se levantando na posição da esfinge. Tem até o videozinho que ele completou 4 meses lá no Instagram. Oxi. Que aí, a gente sempre tem deitado ele pra tirar fotinho. Vem cá. E aí ele girou. Ele, no meio do processo, ele girou e ele fez o time time por conta própria, né? E ele tem feito, tipo, essa madrugada ele não queria dormir às 4 da manhã, eu puxei ele para perto de mim, ele girou e ficou brincando. Então, é muito gostosinho ver, porque é uma autonomia delicinha, né? Enquanto ele não tenta se matar em pé, correndo pela casa... Que é o que todos os pais dizem que vai acontecer. De 1 ano dizem que é isso, né? Uma sobrevivência diária. O nosso trabalho é manter ele vivo contra ele mesmo. Exato. Mas aí a gente vai para a parte de linguagem e comunicação, porque ele começa Ele está gritando! Gritar. E balbuciar. É muito engraçado que ele senta assim, às vezes ele, quando ele tá irritado, antes ele só fazia assim, ou ficava tipo... Agora ele se bate, né? Ele fica batendo assim. Eu falo que é o haka, aquela dança neozelandesa lá. Neozelandesa. E aí ele fica batendo na perna, batendo na barriga. Ele fica batendo. E aí ele faz... Parou de mamar. Tadinho do bebê. Você assustou, mané? Aí ele bota a língua pra fora. Tipo, é muito engraçado. É bonitinho ver, assim, ele tentando... botar a comunicação dele de insatisfação pra fora. Da mesma forma insatisfação também. Da mesma forma que ele bota ele se expressa em termos de felicidade agora. Ele sorri. Ele ri, ele gargalha. Quando ele acha muito engraçado. E não é uma gargalhada pronta. Não. É uma gargalhada se formando. Então é um negócio meio que respirado. Ele faz um... E aí a barriguinha fica assim. Aí E aí bonitinho, é bonitinho. E aí ele tá nessa. A gente não vai editar esse vídeo, né? Não. Porque senão eu inseria ele gargalhando que eu gravei. A gente mostra em algum momento. A gente bota lá no Instagram. Mas ele ri, ele gargalha, ele se mexe, ele grita, ele faz cara feia de bravo já, e aí ele se bate assim, tipo, eu não quero isso. Dá pra ver as expressões de reação. Quero, não quero. Tô muito feliz, tô chateado. Tem alguma coisa acontecendo que eu não tô entendendo. Cara de confuso, às vezes. É bonitinho. Tem nesse lance da atenção e percepção, desde o 3º mês, a gente percebe que enquanto a gente fala, ele olha nos nossos olhos, olha na boca. Então, os movimentos que a gente faz com a boca, ele percebe que há diferenças de sons. E aí, às vezes, eu tô falando aqui com ele no meu colo, tô falando com o Panda, por exemplo. E aí ele percebe que eu tô falando, ele fica olhando na minha boca assim, aí ele pega a mão e vai lá na minha boca, porque enfia na boca assim, do tipo, aí pega o que você tá fazendo, sabe? Porque são palavras, né? E aí ele não sabe falar palavras aí. E aí ele puxa um A e fica, a gente conversa... Ele olhando pra mim, ó. A gente conversa muito com ele nesse sentido, assim,
fazer perguntas, e aí eu faço a pergunta num tom de pergunta normal. Do tipo, você tá bem hoje? Perguntas assim. Isso. E aí eu fico olhando pra ele, não falo nada, eu espero ele. E aí, às vezes, ele faz um... "Ah". Então, eu tô ensinando pra ele a dinâmica do De diálogo, conversa, sabe? né? De eu fazer uma pergunta Que não e ele existe responder. mais hoje na internet, se você pensasse. Quando É. você pensava numa conversa, como é que ensinava a gente a conversar? Existe o receptor e quem está transmitindo a mensagem e a mensagem no meio. É. Então você transmite uma mensagem, você fala, a mensagem é passada, você ouve, e aí você interpreta e você faz a contrapartida, né? Só que quando a gente pensa em como a comunicação funciona na internet, é todo mundo falando o tempo É todo, ativo demais. sem esperar uma recepção de mensagem. Tipo, Inclusive, as pessoas não estão preparadas mais para recepção. É, O que mais você vê são pessoas que fazem vídeos na internet. tipo a gente tá fazendo E agora. aí, quando as pessoas vão comentar, as pessoas ficam chateadas. Do tipo, por que vocês estão questionando? Porque existe um diálogo que você abriu, meu anjo. Exato. E você tá dando aquela abertura para as pessoas falarem o que elas quiserem depois que você falou. É. Então, eu faço muita questão, porque a comunicação nessa geração atual, a geração internet, me incomoda muito. Esse senso de autoridade na fala, esse senso de o que eu digo é um ponto final quando eu termino, não existe ponto final na comunicação. Exato. Existe um ponto e vírgula, vamos continuar falando. Outra coisa também que eu tento inserir nessa fase, já que ele tá percebendo sons e diferenças de sons desde agora, eu tento, por exemplo, eu não sou músico, eu não sou cantor, mas eu canto pra ele, eu pego o violão, eu toco o violão pra ele, aí eu faço as diferenças de notas musicais, de tonalidade de notas musicais, porque ele começou a perceber diferença. Então eu vou entregar a diferença. E eu invento músicas, porque eu sou uma compositora natural. Eu invento muita música. Eu também tenho aquele o tempo todo. Então, eu vou inventando as músicas. Quando não tá funcionando falar, eu começo a cantar. E aí, às vezes, funciona, ele passa a prestar mais atenção. Então, essa parte da comunicação e do desenvolvimento dele tá muito divertida agora. Porque agora ele tá, de fato, interessado em aprender, sabe? E eu tô amando essa fase. A visão dele melhora, a distância de visão melhora, que é isso que a gente comentou, né? Permite que ele siga objetos, mesmo próximos e distantes, reconheça o movimento. Ele vai começar a reclamar já já. Vai. Ele percebe cores agora. Sim. Ele tá enxergando como a gente. Ele já enxerga. Ele enxerga todas as cores. Pelo menos a gente acha isso, que ele enxerga todas as cores, né? Porque não tem nada comprovado o que na é esperado, né? da humanidade que o vermelho que eu vejo, o azul que eu vejo, é o mesmo azul que você vê. Eu posso estar vendo uma tonalidade de azul, que é o que a luz interpreta. Meu cérebro interpreta aquela luz de uma determinada forma, você interpreta de outra, mas a gente se comunicando, a gente acha que é a mesma cor. Por exemplo, esse vestido que tá aqui na tela, ele é azul e marrom ou ele é branco e dourado? Vestido. Exato, não tem nenhum, mas você sabe qual vestido que eu tô falando. Caraca, que susto! Não vou botar o vestido na tela, porém você sabe de que vestido estou falando. Azul, marrom, branco e dourado. Vamos lá, sono. Não tem, né? Acabou o sono dele. O que fala aqui é que o bebê pode começar a ter padrões de sono mais previsíveis. Então, na verdade, assim, eu até falei isso lá no Instagram esses dias. E aí, sempre que eu elogio o Abel, as pessoas ficam tipo, ai, não elogia que o olho grande vai fazer. Eu estou cagando pra olho grande, hein, gente? Meu santo é forte aqui, não vem não. Porque, cara, eu não vou deixar. Eu sempre falei isso pra minha mãe. Eu não vou deixar de falar as coisas que eu quero falar de felicidade, porque existe esse senso de medo do olho grande alheio. Eu vou falar assim. E o Abel, ele tem um padrão de sono muito legal, que já dá pra ver que é o padrão de sono dele, atrapalhado, obviamente, pelos saltos de desenvolvimento. Salto de desenvolvimento dá uma zoada. Mas, tipo, a gente tem uma rotina de sono que começa ali entre 6 e 7 horas da noite. Ele tem uma primeira tirada. Que você vê em qualquer vídeo do YouTube. 18 horas a gente desliga todas as luzes, deixa só a luz fraquinha, amarela, que tem muito aqui em casa. Desliga a televisão, desliga celular, desliga musiquinha tudo. Calma, banho bota quentinho. Musiquinha calma no YouTube, banho, aí a amamentação. Ele já tá cansadinho às 18 horas. E aí começa todo esse processo de geração de melatonina dele. E na Cris também, porque ela fica morrendo de sono. Aí quando ele amamenta, que aí ele pega a melatonina no leite, aí é um Deus nos acuda. Que aí ele dorme e essa primeira dormida dele chega até 8 horas. Pode chegar. Chega até, pode chegar.
a 8 horas. É porque a Só gente que não assim, conseguiu atingir muitas vezes 8 horas. já aconteceu algumas vezes, Algumas vezes. mas o padrão é 6. Isso. É o que Entre mais 5 e 6. acontece. É o que mais acontece. E aí, essa primeira dormida dele, que até perguntaram pra gente, né? Ai, por que vocês não começam 22, 23 horas? Por quê? Por causa de vocês. E aí, vamos lá, pra vocês pararem de perguntar isso pra gente. O Abel, ele precisa ter uma rotina de sono começando às 18, 19 horas, porque a maioria dos nossos trabalhos de live com vocês é à noite. Então, ele precisa ter uma rotina de sono que lá pelas 9, 10, 11 horas da noite ele esteja dormindo já. Um sono profundo, entendeu? Essa é a resposta da Cris. A Cris é o workaholic. E ela já está trabalhando para trabalhar. Óbvio, gente. A minha resposta é a seguinte: existe uma coisa chamada ciclo circadiano. Não estou cagando pro O circadiano. corpo humano, normalmente, deveria iniciar Dormir o processo esse de sono nesse horário. É. Então, para o corpo dele Aqui funcionar onde a de gente forma... mora, que é interior, Nossa. a maioria das pessoas dorme nesse horário. 7, 8 horas da noite tá todo mundo indo Já pra tá cama, todo mundo gente. indo dormir. É, isso aí. A gente não. A gente não. Nossa Porque cara... a gente trabalha 10 horas da noite, entendeu? Faz live de 10 horas até meia-noite. Exato. No final do episódio. E aí, o que geralmente acontece? Quando ele dá essa primeira acordada, ele mama quase sem acordar. Ele não chega a acordar 100%. Não, Ele já acorda, vem pro peito, e aí ele mama ali meia horinha no máximo, tipo, mama 10, 15 minutos, fica dando uma chupetada, assim, de mais uns 15 minutos ou 20, e depois ele dorme de novo bem mais umas 4 horas, 3, 4 horas. E aí, geralmente ele acorda, a acordada mesmo dele é 5 e pouca da manhã. É quando ele fala, opa, vamos viver. E aí a gente acorda junto e aí ele volta a dormir 10 e pouca da manhã só. E aí entra nos cochilos do dia. O que acontece no salto de desenvolvimento do 4º mês? Ele acorda mais vezes, porque ele se assusta mais, ele tem mais pesadelos, mais sonhos, ele tá assimilando toda essa percepção de mundo dele. E aí, com esses despertares mais intensos, ele fica mais irritadiço, ele fica mais reativo, mais carente, ele quer ficar mais no colo. Então, as sonecas, os cochilos, eles estão acontecendo mais no peito. E aí eu não quero botar ele longe, então ele fica no meu colo. Eu tenho esse privilégio de pegar o celular e poder trabalhar daqui. Então ele tá dormindo aqui umas 3 horinhas durante o dia que seja, ou 2 horinhas, ou meia horinha, tanto faz. Eu tô aqui trabalhando no celular. Então a gente tá entrando nessa dinâmica com ele também. Mas o sono esse mês deu essa derrapada por conta disso. Desses saltos de desenvolvimento. Bom, vamos lá. Interação. O bebê interage mais com o ambiente. Muito, tipo isso aqui, ó. O tempo todo ele tá do tipo, uau, coisas! Mas uma coisa que a gente percebe, por exemplo, com outros pais que a gente acompanha, pelo menos é isso que a gente percebe. O Abel, ele é muito sociável naturalmente. Pelo menos a gente acha que ele é. Então, quando a gente encontra outros familiares, quando a gente anda na rua... Desconhecidos mesmo. Pessoas na rua e tal, ele sempre tenta interagir de alguma forma. Ele sorri, quando as pessoas falam qualquer coisa pra ele, ele fala alguma coisa de volta. Então ele tem essa vontade de interagir que é dele, assim. E ele não tem timidez Por enquanto, né? É um nenenzinho ainda. Não, mas a gente percebe que alguns nenenzinhos já desenvolveram essa vontade, esse medo, né, de se recolher. Ele não demonstra ter muito isso, não. Ele se assusta, mas normalmente quando ele se assusta, logo em seguida vem uma risada. Mas ele se assusta com pessoas que são mais invasivas, né? Que tentam encostar nele. Tem muita gente que tenta. Não façam isso. Se Não você tem façam esse ímpeto... Teve, por exemplo, a gente foi no restaurante e aí tinha uma pessoa atendendo as mesas, né? E aí ela gostou muito do Abel, riu pra ela, e aí ela virou pra gente e falou: eu posso dar um beijinho no neném? Não. Ficamos agradecidos que ela perguntou. Obrigado por perguntar. Eu preciso levantar ele um pouquinho, peraí. Troquei de peito. Bom, vamos lá, não lembro o que a gente tava falando. Calma aí, não, da moça que tentou encostar nele. Aí a moça tentou encostar nele e falou: posso dar um beijinho? Aí a gente falou: obrigado por perguntar. Não, porque ele não tem todo o ciclo de vacinas ainda. Aí ela entendeu. Ela falou: então tudo bem e tal. Mas se você puder não entrar na vida de um bebezinho... Invadir, eu sei não que é entrar na vida, é invadir o espaço do neném. Existe um espaço ali e os pais, eles estão
protetores com aquela A vida gente tá nova. tentando, gente. Ajuda a gente a conseguir. Ajuda. É difícil. É difícil A gente demais. levou o Abel pela primeira vez numa sessão de cinema que a gente faz aqui no Rio de Janeiro, para os nossos seguidores e tal. É, E a galera foi muito, muito legal. fofa. Ninguém invadiu o espaço, as Ninguém. pessoas viram, tinha uma certa distância segura. A gente aprendeu a distância segura com a pandemia e tal. Seguiu todos esses padrõezinhos e tal. Todo mundo ficou feliz. Ele só se assustou uma vez, né? Porque, Culpa dele. por minha culpa. Porque eu fiquei feliz demais, aí eu dei um aê! E aí ele se assustou, e aí chorou um pouquinho, 10 segundinhos. Mas foi só isso. Foi bem, foi tudo bem. Não invadam o espaço dos bebês. Estímulo. É importante oferecer brinquedos adequados para a idade da criança. Ele não precisa de mais estímulo do que a idade demanda. Tipo, A gente vê uns brinquedos meio cara, desesperados aquele das ideias. caranguejo que fica correndo para um lado para o outro. Aquele cacto que repete o que... Tipo, que a gente vê um montão... Cara, isso é A gente muito tem o cacto. Tá Ele aí. não é um problema. A gente só não usa ele porque não é pra agora. Entendeu? Existe Por quê? um momento desse cacto acontecer e não é agora. É, A percepção de mundo dele tem que ser gradual. o mundo como é. É. Entendeu? A gente não precisa trazer mais estímulos do que o mundo pode trazer ainda pra Esses ele. brinquedos barulhentos a pilha que fica fazendo blá, 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 e corre pro lado pro outro. Lembrando que não estamos falando daqueles brinquedos que para mães que ficam sozinhas o dia inteiro com o bebê acabam servindo uma rede de apoio para mãe ir no banheiro, lavar uma louça, fazer alguma coisa em casa, fazer a própria comida, tomar um banho. Não estamos falando disso, tá? Esse recorte é específico e cada mãe sabe da sua vida. A gente está falando dos estímulos que vão além da capacidade e da necessidade do bebê naquele momento. É isso. Aí aqui tem, né? Móveis coloridos, espelhos. Nossa, Ele o ama Abel se ver. adora ficar de frente pro espelho. Adoro. Ele ranheta, começa a querer chorar e tal no colo, e aí ele começa a não querer ficar no colo. Eu levo ele pra frente do espelho e ele fica felizão. Aliás, esse negócio do colo é outra coisa que mudou, né? Antes ele ficava muito nenenzinho, fofo, acolhidinho aqui. Agora ele quer ver o mundo, meu anjo. Ele quer. Deita com ele de costas, pra tu ver. Tipo, virada pra você. Né? Não, você não. Ele já conhece você. Imagina, ele quer ver o mundo à frente dele. Então ele tem que ir o tempo todo de frente, olhando pro universo. É isso, muito fofo. Exatamente. E basicamente é isso. Acabamos os 4 meses. Cara, tirando isso tudo, eu queria muito dizer... A gente baixou um aplicativo, Saltos Mágicos. Eu já tinha visto em alguns momentos esse aplicativo... Semanas Mágicas. Semanas Mágicas. Eu já tinha visto esse aplicativo publicidade no Instagram, né? Aí a Bárbara Demerov, a gente tem se falado bastante que ela teve nenenzinha também há pouco tempo. A Dona Helena. Dona Helena e seu Abel. Dupla dinâmica da cultura pop. Dona Helena está com 40 e poucos dias, eu acho. E aí a Bárbara falou, cara, baixei esse aplicativo Semanas Mágicas e tá me ajudando muito nesse primeiro salto dela, né? E aí eu falei, cara, eu já tinha visto publicidade desse aplicativo, mas eu sempre ficava meio assim de baixar. Baixei. Tava numa promoção de 3 meses por R$50. Baixei. E aí, estamos usando nesse salto de 4 meses. Isso. O que é bom? Ele fala assim, olha, você está numa fase difícil do salto. Ele fala. E aí você fala... A Bel está numa fase complicada que termina em 5 dias. E aí, cria um arco-íris. É isso. Entendeu? Você vê a o luz fim. Tá ali, ó. Você vê a luz no fim do túnel. Pode não ser. Mas essa ilusão aqui, ó, dos 5 dias tá me fazendo muito bem. Tá contando, eu tô tipo Alcoólicos Anônimos, tá um dia de cada vez. Faltava 11 dias quando a gente baixou. E a gente tá 10, 9. E agora então, tá no 5. Obrigada, Bárbara, por insistir. Pode mamar. Desculpa, tô falando alto, né? Obrigada, Bárbara. Ele não por gosta insistir. que eles falem enquanto ele tá se alimentando. Eu sou exclusiva do Divo. Ele quer exclusividade, tá? E aí, olha, revoltado pra ela. Ele tá aqui, Ele tá aqui assim, ó. Aí ele fala assim, ó. Desculpa, vai, pode ir. Eu vou falar, não. E é engraçado que o aplicativo usa o nome dele. Não chora, bebezinho. Eu também não posso falar? É porque você tá me incentivando a falar, entendeu? Ele tá rindo pra mim, ó. Eu posso falar, né, cara? Isso é machismo. Aquela, né? Vamos aprender desde então, é engraçado que ele usa também. O nome da criança, que ele fala assim, ó. Durante o salto de desenvolvimento do 4, você vai descobrir que a Bel quer que faça coisas que ele nunca fez antes. Ele quer.
A Bel está passando por um grande desenvolvimento cerebral e isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa, gente. É De muita repente, coisa. a Bel começa a ver conexões entre movimentos e transições, o que oferece uma maneira inteiramente nova de perceber e experimentar o mundo. As novas habilidades de Abel só aparecem após a fase complicada. Aí ele ria. Então tá a gente tipo, tem que passar dos sim! 5 dias pra gente ver os O que novos vai superpoderes acontecer? do Abel. Então, assim, é muito bom. É um aplicativo que te acalma e ao mesmo tempo te prepara para o futuro. E aí, o que é legal? Dentro desses 4 meses, a gente fez 3 saídas de casa emblemáticas. A gente foi pro Hotel dos Smurfs, tipo, lá no de 3 meses, a gente foi pro evento do Superman, que a gente ficou num hotel lá no Rio. Agora, nos 4 meses, a gente foi pro hotel no Rio também, pro evento dos Smurfs. A gente ficou lá em 2 momentos diferentes, né? A gente ficou pro evento em si de coletiva, de entrevistas e tudo mais. E depois a gente ficou na suíte dos Smurfs, que foi até minha irmã, meu sobrinho junto. Foi a primeira vez que a gente foi com eles pra algum lugar. E aí, isso aconteceu agora nesses 4 meses. A gente foi pra Paraty, pra Flip, e a gente acabou de ir pra um hotel, fazenda, pro Dia dos Pais. Então a gente teve 3 saídas, e eu posso dizer pra vocês que, comparado com a primeira de Superman até agora, a gente aprendeu muita coisa já. Exato, viu? Ele também aprendeu. E aí, a gente vai fazer um vídeo só sobre isso. Eu abri uma caixinha lá no Instagram ontem, que eu comecei a receber algumas perguntinhas sobre isso. Então, a gente vai fazer um vídeo de como é viajar com um bebê de 4 meses. E aí, vou dar alguma dica pra vocês desse lugar de fala que tenho de experiência de 3 vezes. Boa. É isso, gente. Só posso falar da minha experiência. Não é uma faculdade. Meses. Não, de 3 vezes esse mês. Tá. Entendeu? E aí, 3 vezes. 3 meses. A gente vai fazer um vídeo só sobre isso também. Boa. Gostei. Pode ir. Passamos. Não tem mais nada não, acabou. Cara, e é isso. A Bel tá incrível, tá se desenvolvendo. Mas aí, o que eu quero fazer desse parênteses sobre nós, né? Esse mês, eu tive uma conversa muito séria comigo mesma. Por quê? Cris tem muitas conversas sérias. Eu tenho muitas conversas Com sérias a Bel, comigo comigo, com o Beto, com ela mesma. Eu sinto que o mundo precisa dessas com a conversas. xícara de café. Exato. Com você. O que tá acontecendo, né? Eu tô passando por um processo agora muito complicado, que eu cheguei no 4º mês, estamos agora vivendo o 5º mês do Abel. Sim. É um momento, como eu falei, que muitas mães começam a se preparar pro retorno, né, da licença maternidade, pós-licença maternidade. E eu não tenho esse retorno pós-licença maternidade, porque o espectro da minha vida, ele é dentro de casa. Ele é viajando, ele é trabalhando com evento e tudo mais. É assistindo séries e filmes e comentando pra vocês. Nesse último mês, séries que eu amo estrearam, como Bucaneiros, como A Idade Dourada, Wandinha, Round 6. A gente teve aí o advento de The Handmaid's Tale e The Last of Us, que a gente assistiu e não criou conteúdo sobre. Nossa, Sandman. Sandman a gente não assistiu ainda. Então, assim, tem muitas coisas que estão acontecendo. Cinema, tá tendo filme toda semana que eu quero muito ver. Superman, ela viu, não? Então, eu tô começando a sentir um fomozinho, sabe? Um sentimento de, cara, eu queria estar falando disso, mas não tô conseguindo. Eu queria estar indo ali e não tô conseguindo. E eu entendo que eu ainda tô me adaptando, eu entendo que os saltos de desenvolvimento deles são a minha prioridade nesse momento da minha vida e continuarão sendo, porque os saltos vão continuar, né? Então, tem muita coisa que eu tô ainda entendendo quem sou eu dentro desse universo da maternidade. E isso faz com que o meu lado profissional, obviamente, espere, né? Eu boto ele num stand-byzinho aqui de calma aí que eu já gravo, calma aí que eu já faço. E aí eu fico aqui cheia de prints no meu celular, de fotos e ideias e tudo mais que eu vou anotando para gravar para vocês. E em algum nível isso vai ficando defasado na minha cabeça, porque a internet traz essa sensação de se você não fizer agora, se você não fizer agora, você já está atrasada. E aí o algoritmo vai te tirando alcance das redes sociais, e isso vai adoecendo a gente na nossa cabeça. Como eu falei no Instagram recentemente, eu perdi mais de 5.000 seguidores lá no Instagram por causa do tema maternidade, e eu falo isso porque as pessoas mandam mensagem
dizendo que não se interessam pelo tema, que estão deixando de seguir, as pessoas avisam, elas deixam uma notificação do porquê que estão deixando de seguir. E aí, o fato da gente não entregar também conteúdo como antes faz com que a gente perca seguidor. Tudo isso adoece a nossa cabeça. A minha, principalmente, porque eu sou a pessoa que faço essa gestão de rede social na nossa empresa, né? Então, E faz muito bem. eu queria muito, primeiro, pedir paciência a todos. Não, é o que a Comigo, gente. principalmente, porque eventualmente eu vou falar desse assunto, porque é uma coisa que me adoece mesmo. E eu preciso botar pra fora, senão vai me adoecer mais ainda. Então, sinto muito, esse assunto vai ter que virar pauta eventualmente, sim. Sim. Porque, primeiro, as pessoas são muito cruéis com mães e bebês. O algoritmo não foi feito para mães autônomas. O algoritmo foi zero feito para isso, gente. O algoritmo, ele tem um perfil de escravização, né? Então, você precisa trabalhar para ele. Enfim, só queria dizer que as redes sociais não foram feitas para mães autônomas, tá? Tá. E essa realidade faz com que a gente reflita muito. E faz com que a gente coloque em perspectiva o trabalho que a gente está fazendo, o ambiente que a gente está inserido, o quão tóxico isso é, o quanto que isso pode me adoecer a longo prazo. Então, eu tô trabalhando isso internamente para não adoecer. Isso. Tô trabalhando internamente pra gente ter essa qualidade profissional que a gente gosta de ter. Eu não quero ter que gravar o conteúdo só porque o algoritmo exige. Eu quero gravar porque eu tenho tempo para conversar com vocês sobre aquilo. É sobre a qualidade do que a gente tá fazendo e não a agilidade ou a quantidade ou qualquer outra coisa, tá? Tá. Pedir essa parceria de vocês aí. Deixem o like nesse vídeo. Compartilhem com tem um mamães que vocês negócio aqui. conhecem. Se você tá assistindo no celular, tem um negócio que tem uns comentários. Aí você chega pro lado, aí tem hype desse vídeo. Esse hype é extremamente importante pro YouTube agora. Então, se você puder subir um pouquinho, ver a área de comentários e hypar esse vídeo. E isso acontece nos primeiros dias só, enquanto o vídeo tá no ar. Depois isso desaparece. Então, se você tá vendo muito pra frente da data de publicação, ok, não tem o que fazer. Mas se você tá vendo próximo da data de publicação, Ele aparece. Você é melhor do que compartilhar o vídeo pro YouTube, né? Então é isso, dá uma hypada. Dá uma hypada na galera. E é isso, a gente gravou vlog do final de semana do Dia dos Pais. E a gente vai postar essa semana ainda. Vamos sim. Beijo, obrigada pelo carinho de vocês. E é isso. Beijos. Tchau. Ô, bebezinho emo. Ó, a franjinha emo dele.